E a gente começa falando do escândalo das verbas de subvenção da Assembleia. O Tribunal de Justiça realizou hoje as oitivas dos 10 réus do processo sobre o maior caso de corrupção envolvendo parlamentares no Estado. 4 réus foram ouvidos na manhã de hoje. Na denúncia, o Ministério Público argumenta que uma organização criminosa que se articulou para usar o recurso público em benefício pessoal. Os 10 réus estavam na 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Houve muitas conversas entre os advogados. O desembargador relator do processo penal das subvenções, Roberto Porto, esteve na sala de audiência, mas não quis falar com a imprensa. A denúncia do Ministério Público Estadual deixa claro que os réus promoveram uma organização criminosa em 2014, a fim de obterem benefícios pessoais ilícitos. Além das provas, a promotoria destaca que havia uma diferença significativa entre os anos de 2013 e 2014 da renda desses réus e a movimentação financeira dos mesmos. A renda do deputado estadual Augusto Bezerra entre 2013 e 2014 foi de cerca de R$380 mil, mas houve movimentações bancárias que chegam a R$3 milhões. Já o deputado Paulo Ragenbeck, uma renda de R$378 mil e uma movimentação que chega a R$2 milhões. As oitivas começam com os que fizeram o acordo de delação premiada. O primeiro deles, Nolé Feitosa. Ele reafirmou a delação e falou que existia um compromisso entre os envolvidos, que partiu de um contato político com o deputado estadual Augusto Bezerra, em que 90% do recurso da subvenção destinado à Amanova seria devolvido ao próprio parlamentar e os 10% restantes seria repartido 3,5% para Clarice Jovelina, presidente da Amanova, 3% para Nolé Feitosa, 1,75% para a tesoureira Alessandra Maria e mais 1,75% para Edelvan Alves. Ao ser questionado pela defesa dos deputados estaduais sobre o posto de gasolina construído no ano de 2014, Nolé Feitosa fala que já tinha o recurso para a obra em caixa e admite que recebeu cerca de R$64 mil do suposto esquema de subvenção. Na saída, ele não falou com a imprensa. Tudo que o cliente respondeu já tinha dito na delação. Apenas ele só fez complementar e demonstrar que no domínio dos fatos havia já as pessoas comprometidas. Nada mais ele relatou, senão o que havia relatado anteriormente. O advogado dos deputados estaduais, Aurélio Belém, não mediu esforços em desqualificar a oitiva de Nolé Feitosa e afirma que há contradições nos depoimentos que prestou. Na verdade, não houve nada novo. Ele apenas confirmou o depoimento e entrou em algumas contradições. Eu fiz alguns questionamentos ao Nolé e ele contradisse o que tinha afirmado quando prestou a sua delação premiada. Tentou, de alguma maneira, prejudicar os parlamentares a fim de alcançar benefícios. Já o advogado de Clarice Jovelina e Alessandra Maria, Walter Neto, chegou a questionar que conversas de Nolé Feitosa com a assessora da hoje conselheira do Tribunal de Contas, Suzana Azevedo, estão no processo. Diante dessa participação, Walter Neto diz que vai pedir que essa assessora também esteja entre os réus. Tem uma assessora dela, tem vários depoimentos dele na página, no processo, que não foi denunciada pelo Ministério Público. Eu só me atentei para isso hoje. Isso não pode ocorrer. Como é que se denuncia a assessora de Augusto Bezerra, a assessora de Paulo Sozinhas e a assessora de Suzana não? Ela precisa vir para esse processo para poder explicar o que foi que houve, na verdade, com relação a todo esse processo e resolver a situação. O depoimento de José Agenilson de Carvalho foi rápido. Ele teria emprestado a conta bancária dele a Nolé Feitosa. Disse que era funcionário do administrador de empresas e que não sabia nada sobre a subvenção. Em seguida, foi a vez de Clarice Jovelina, presidente da Amanova. Ela o tempo todo afirma ter sido ameaçada pelo Nolé Feitosa. Repete que ele era o articulador do esquema e que numa foto em que aparece assinando cheques da associação, Clarice diz que fez sob ameaças. Só que a gestora da entidade entra em contradição quando informa que não sabia que o recurso tinha sido indicado pelo deputado estadual Augusto Bezerra e se diz vítima nisso tudo. Quem me procurou foi Nolé, quem me ameaçou foi Nolé. Mas a senhora sabia do Augusto Bezerra?
Eu não sabia. Ainda houve a oitiva da tesoureira Alessandra de Jesus, que reafirmou o discurso de que Nolé Feitosa era o responsável pela má utilização da verba da Amanova. O tempo todo chorando, ela não quis falar com a imprensa. Ao fim da manhã, o advogado dos deputados estaduais, Aurélio Belém, demonstra confiança depois das oitivas e anuncia que, como acaba a fase de instrução do processo, vai pedir o retorno dos parlamentares à Assembleia Legislativa. Imediatamente a defesa pedirá o cumprimento da própria decisão que o afastou. Por quê? Porque a decisão que o afastou limitou esse afastamento condicionado ao fim da instrução. Como a instrução termina hoje, se terminarmos todos os depoimentos, que a expectativa é essa, imediatamente após o fim iremos pedir o retorno dos parlamentares. O membro do Ministério Público Estadual, Eduardo Dávila, diz que mesmo que exista o pedido da defesa, não vai ser assim tão rápido esse retorno e ainda precisa da aprovação do Pleno do Tribunal de Justiça. É automático, depende inclusive da tramitação no próprio processo e da apreciação do desembargador relator e do Pleno do Tribunal também. Então, isso ainda vai demorar um pouco? Sim, com certeza, isso não é imediato, não é um reflexo imediato. Pode haver outros argumentos do Ministério Público para manter o afastamento? Sim, acredito que sim. Eu acho que a prova está sendo bem robustecida, que pode ser essa posição do Ministério Público. Olha, os depoimentos prosseguiram durante toda a tarde. Mais 4 réus foram ouvidos. O deputado afastado Augusto Bezerra foi um dos interrogados pelo juiz relator do processo, Leonardo Souza Santana. A primeira a ser ouvida durante esta tarde foi a assessora de Paulo Ragenberg, Ana Cristina Varela. Ela diz que trabalha com parlamentar há 10 anos e que era comum no trabalho dela fazer a contagem de dinheiro no gabinete do deputado, já que as finanças pessoais dele eram organizadas naquele local. Indica que o fato em que aparece contando dinheiro feita por Nolé foi uma dessas ações. No processo, a promotoria destacou que a renda de Ana Cristina Varela entre 2013 e 2014, de acordo com declaração de imposto de renda, foi de R$56 mil e houve movimentação de até R$477 mil. Ela saiu sem falar com jornalistas. O deputado estadual Augusto Bezerra entrou na Câmara Criminal acompanhado do advogado logo em seguida. O parlamentar explicou que indicou 946 mil do valor de R$1,5 milhão que podia indicar da verba de subvenção à Amanova. Disse que destinou todo o recurso porque a associação foi a única que apresentou um projeto para construir uma creche e se queixa que houve pressa na esfera eleitoral em puni-lo. Depois de 3 anos eu pude explicar a verdade e tenho certeza da minha inocência. Agora, a pergunta que não quer calar e que o povo de Aracaju precisa de uma resposta é: será que só vai ser investigado da verba de subvenção Augusto Bezerra e Paulo Ragenberg? Chegar e dizer que os cheques foram depositados na minha conta, meu sigilo foi quebrado. Não foi provado nenhum cheque. O juiz Leonardo Santana apresentou um relatório de ligações telefônicas através de quebra de sigilo telefônico feito pela SSP, que está anexado ao processo. Consta entre março e agosto de 2014, período dos pagamentos dos recursos da subvenção, 105 ligações de Augusto Bezerra para Nolé Feitosa e 37 de Nolé Feitosa para Augusto Bezerra. O deputado Augusto Bezerra acaba de trazer à tona a verdade total sobre esse famigerado processo da suposto desvio de verba de subvenção da Assembleia Legislativa. Tudo explicado, respondido todas as perguntas, esclarecidas todas as dúvidas. Então, a partir do depoimento do deputado Augusto Bezerra, hoje entramos em uma nova fase desse processo, né, em que os fatos estão sendo agora com condições de serem aclarados da devida maneira. Citado por Nolé como um dos beneficiados pelo esquema, inclusive de ir ao banco receber dinheiro, Edelvan Alves de Oliveira foi o terceiro a prestar depoimento. Sob ele, também pesa a acusação de receber 1,75% do dinheiro desviado. Edelvan negou todas as acusações. Ele se justificou que não recebeu nenhuma comissão por nada, ele apenas prestou serviço para o Nolé na regularização de um posto de gasolina e recebeu o pagamento, alguma parte de uma verba através desse pagamento e mais nada. Nesta tarde, a última a prestar depoimento foi Elisa Maria Menezes, que afirmou receber Clarice 2 ou 3 vezes no gabinete, mas que ela não chegou a ter contato com o deputado. Ela não quis falar com a imprensa. E a repórter Valéria Santana continua lá acompanhando os depoimentos dos réus.
Valéria, boa noite. O que disse o deputado Paulinho da Varzinhas no seu depoimento, o deputado afastado Paulinho da Varzinhas no seu depoimento? Oi, Gilvan, boa noite para você, boa noite a todos que assistem ao Jornal do Estado. Os 10 depoimentos de hoje foram encerrados há pouco. Agora, no início da noite, quem prestou depoimento foi Paulo Ragenbeck, filho, e o Wellington Luiz Góes Silva. O Wellington Luiz falou bem rapidinho e Paulo, ele afirmou ter negado, feito qualquer negociação com relação à AMA Nova com o Nolé e também que os assuntos tratados foram apenas políticos. Sobre as fotografias onde aparece dinheiro e também a secretária dele, ele afirmou que aquilo ali são valores para pagamentos de funcionários da fazenda dele. A promotoria também fez alguns questionamentos com relação à movimentação bancária. Disse que 2013 e 2014 ele teria um saldo aí de 378 mil reais, mas foram movimentados muito mais do que isso. Valores aí em pouco mais de 1,5 milhão e também de 2 milhões de reais. Ele disse que esses valores eram de verbas indenizatórias e também de dinheiros da fazenda dele, que ele pagava os funcionários e também de lucros aí das empresas dele privada. Ele deixou aqui a sala há pouco, juntamente com os advogados, juiz e a promotoria também. Então, o caso foi encerrado aqui hoje, esses depoimentos. Inclusive, ele falou com exclusividade para a TV Atalaia. Voltamos ao estúdio, Gilvan. Ok, Valéria. Obrigado. Boa noite para você.